Então, vamos lá, gente. Oficialmente agora, bom dia para todos. Especial para o Ricardo Medeiros, que é o nosso convidado de hoje. Então, muito obrigada por estarem aqui na manhã de sexta-feira, como a gente falou há pouco. O painel de hoje vem bem na linha do que a gente tem falado sempre nos momentos de migração entre perfis. Então, existe uma arte de escolher os investimentos certos para diferentes objetivos da nossa vida, dependendo de em que fase estamos, né, os objetivos da escolha sempre se alteram. Então, para quem estiver aqui pela primeira vez, a Jornada do Investidor é um programa que se junta a outras iniciativas de educação financeira da Fundação Promon. São sempre assim, encontros em formato de bate-papo online, são mensais e sempre com a participação de especialistas profissionais que fazem parte da rede de relacionamento da Fundação Promon. E o objetivo aqui, né, como a gente tem divulgado, é disseminar conhecimento sobre investimentos, que a gente sabe é sempre uma demanda dos nossos participantes. Então, aqui é um bate-papo, a ideia é que seja informal, né, e que seja uma conversa descontraída e que as pessoas se sintam à vontade em participar. Como o André falou na introdução, antes da gente iniciar aqui, hoje a gente está testando esse modelo em que os microfones e as câmeras estarão abertas, então abertos, né? Então vocês se sintam à vontade. Para quem quiser abrir a câmera, para quem quiser falar, a gente vai combinar com o Ricardo daqui a pouco se ele prefere que as perguntas sejam feitas ao final, ou se as pessoas podem aí levantar a mãozinha e interromper, enfim. O chat vai estar à disposição sempre, né? Então, sempre que vocês tiverem comentário, sugestão, podem escrever aí. O André trata de fazer a ligação entre o comentário e a pergunta e o que está sendo dito aí pelo Ricardo. O Ricardo, como nós já falamos, faz parte da rede de relacionamento da Fundação Promon. Ele é sócio, diretor e responsável pela gestão dos portfólios da F3 Capital, que é uma casa bem conhecida no segmento aí. Tem mais de 16 anos de experiência, sendo os últimos 10 prestando serviço como OCIO, Outsourced Chief Investment Officer, para entidades fechadas de previdência complementar. É bacharel em engenharia naval pela Escola Politécnica da USP e mestre em economia com ênfase em finanças quantitativas pela Fundação Getúlio Vargas. Então, é uma pessoa bem qualificada, aproveitem bastante a participação dele, né, trazendo questões e dúvidas, comentários que tenham. É, Enfim, ele estará aqui conosco na próxima 1h30 para que vocês aproveitem mesmo para extrair conhecimento. Essa é a ideia, né? A apresentação está sendo gravada, como a Camille falou, a gente sempre deixa à disposição essa gravação para colegas que depois queiram assistir em momento mais apropriado aí, tá? Ao final, a gente também vai liberar um QR Code de uma pesquisa de satisfação, que é sempre muito importante para a Fundação que vocês respondam, porque os feedbacks é que alimentam aqui os próximos encontros, tá? Esse é o 13º painel, ou seja, a gente já está há mais de um ano com essa iniciativa. Lançamos o site novo da Fundação na semana passada. Espero que vocês já tenham dado uma navegada por lá e o novo site permite que as gravações dos painéis anteriores fiquem lá armazenados. Então, aproveitem e também olhem aqueles painéis que vocês perderam, né, e terão a chance de assistir ainda. Então, bom evento para todos, participem. Ricardo, André, o microfone está com vocês, então, obrigada, Ricardo. Joia. Então, bom, deixa eu dar um bom dia também para todo mundo, nessa estreia de um novo modelo aqui, mais flexível, mais aberto. Então, incentivar que todos participem,
via chat, via microfone, e aí a gente combina com o Ricardo. Ricardo, podemos te interromper durante a sua fala ou você prefere que as perguntas fiquem para o final? Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui, as palavras gentis, como sempre. Né? Eu acho que assim, a minha apresentação ela é muito livre para vocês fazerem perguntas durante os slides, tá? Agora, uma coisa que eu posso colocar é o seguinte: eu tomei bastante cuidado de conseguir fazer uma história com começo, meio e fim para vocês, né? Então, eu preparo muitas coisas assim, perguntas que vão surgir nas as respostas no próximo slide. E o André, ele até pediu, né? Ele falou assim: olha, é uma apresentação para bastante gente que não é do mundo de investimento, mas ao mesmo tempo eu acabo tentando fazer esse link, né, da parte acadêmica, da parte técnica, com essa capacidade de levar para vocês de um jeito que a gente consiga entender o conceito que está sendo passado. Então, assim, em alguns momentos do slide eu vou falar: olha, eu estou mostrando alguma coisa aqui, mas a gente não precisa se ater exatamente ao que está aqui, vocês vão ter que acreditar um pouco em mim para a gente poder chegar no raciocínio e na mensagem importante que eu quero levar para vocês. Porque a ideia aqui é não fazer uma exposição acadêmica, e sim trazer mensagens importantes para que vocês reflitam. E isso aqui são mensagens que eu acredito ser atemporais, né? Então eu não estou aqui querendo adivinhar o mercado, eu estou aqui querendo trazer conceitos importantes que vocês vão conseguir aplicar, seja no mundo de previdência, quando vocês estão falando de uma escolha de migração, de perfis, né, e modelos de perfis de investimento, seja também nos investimentos pessoais, desde que vocês entendam o raciocínio que eu quero ser capaz de trazer para vocês aqui. Então, obviamente, podem levantar a mão, fiquem à vontade, eu vou sempre dar espaço para vocês falarem, mas ao mesmo tempo tem uma continuidade aqui no processo dos slides para a gente conseguir cumprir a mensagem. Então, se conseguir deixar para o final, eu acho que talvez possa ser um pouco mais produtivo, mas eu não vou impedir ninguém de levantar a mão no meio do caminho e fazer uma pergunta. Tudo bem? Perfeito. E talvez só falar mais um minutinho aqui, antes de você começar a sua explanação, incentivar todos aqui que. Então, primeiro agradecer a presença e incentivar que vocês convidem colegas também a participar da nossa jornada. A gente faz com muito carinho e é uma satisfação poder sempre trazer conteúdo de qualidade. E o nosso compromisso dados os relacionamentos que a Fundação tem, é trazer pessoas que a gente respeita, que a gente gosta, como vocês vão ver o Ricardo falar daqui a pouco. Então, a gente acha importante oferecer ou compartilhar, né, um pouco do conteúdo que a Fundação Promon acessa no seu dia a dia e compartilhar com os nossos participantes. Então, aproveitem e incentivem os colegas, mesmo nas sextas-feiras cedo ou nas vésperas de feriado, a participarem da jornada do investidor. A gente quer, a Márcia comentou, é o 13º painel, é um programa que se propõe a ser perene, contínuo, e ele tem sido construído, vamos dizer, a gente ajusta a rota, né, as velas, e em função do andamento dos temas. Então, a gente passou por alguns painéis lá introdutórios mais básicos, voltados para a educação financeira, para orçamento familiar, né, o relacionamento com dinheiro. Então, para quem perdeu, a Márcia já disse, o conteúdo todo está acessível no site da Fundação Promon. E a gente já entrou, então a gente já ajustou as velas da nossa jornada para um ambiente mais voltado para investimentos. Então, acho que é talvez o sexto painel mais do mundo de investimentos propriamente dito. E esses painéis, também introdutórios, têm falado muito da composição de carteiras, né, da escolha de ativos. A gente falou sobre risco, sobre as classes de ativo. E o Ricardo hoje, acho que ele vem brindar a gente com conteúdos nessa linha, né, de construção de carteira, de escolhas dentro do mundo de investimentos. E a próxima fase da jornada, talvez o 14º painel, o painel seguinte, a gente já entre em painéis mais específicos. Vamos falar de multimercado, que é um tema que está em voga, né? Está todo mundo falando sobre multimercado. Vamos falar sobre renda fixa, crédito privado e assim por diante. E eu peço para que todo mundo também possa contribuir com temas assim de interesse. Poxa, seria legal se vocês falassem sobre tal assunto. Então, no final, a gente vai projetar um QR Code da pesquisa de satisfação. Tem sempre um campo na pesquisa para as pessoas sugerirem ajustes aqui na nossa jornada, sugerirem temas. Então, fica o convite. Ricardo, feita essa introdução longa aqui, obrigado e a palavra está contigo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a apresentação para a gente. Me confirmem quando entrar, porque eu particularmente não consigo ver como
Apareceu para você a capa da apresentação? Já está aparecendo. Bom, vamos lá. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É uma honra para a gente poder falar diretamente com os participantes, né? Eu acho que apesar da gente estar aqui prestando esse serviço para fundos de pensão, a F3, a gente só atua com entidades fechadas de previdência complementar. A gente não tem produtos para pessoa física, mas a gente acaba sempre prestando serviço para potencializar a equipe de investimentos dos fundos de pensão. E às vezes a gente perde um pouco esse link direto com o participante, né? Então a gente está prestando serviço para ele indiretamente, mas ele não sabe da nossa existência, está tudo bem, desde que a gente consiga fazer o nosso trabalho, mas a gente também acredita que são muito valiosas essas oportunidades da gente conseguir passar a mensagem do jeito que a gente atua, né? E o jeito que a gente acredita e quais são os princípios que eles para a gente são perenes, né? E atemporais quando a gente fala de investimentos e a arte de escolher investimentos, tá? Dito isso, podemos começar. Deixa eu só ver se eu consigo. Eu tenho que mudar, acho que de página aqui para poder de modo. Isso. Agora sim. Vamos lá. Eu vou começar com uma parte um pouquinho técnica, mas importante, que é o seguinte, tá? Eu vou passar por esses conceitos algumas vezes durante a apresentação. Então, eu acho legal eu começar a simplificar um pouco eles para a gente conseguir saber do que a gente está falando. Tá? Quando a gente fala de escolher investimentos, a gente basicamente tem 3 grandes alavancas, tá? Mas uma delas é muito maior do que as outras 2. E acho que é esse o conceito que a gente vai começar a olhar aqui. Tá? Quando você pensa um portfólio de investimentos, independente de ser previdência, independentemente se é a sua poupança privada, né, que você tem acesso a investimentos via sua plataforma de investimentos, o seu banco, enfim, você tem uma forma de selecionar o quanto você deve ter em cada uma das caixinhas, né, de classes de ativo. Então, como o André já falou, que vocês já falaram disso, eu me sinto mais à vontade de usar esses termos, né? Então, a alocação estratégica, ela é basicamente a definição do quanto você tem em percentual do total do seu portfólio que está alocado em cada uma das classes de ativo. Então, por exemplo, tá? Se eu tenho um portfólio que eu montei, ele tem 60% de renda fixa Selic, que eu coloco isso como uma classe de ativo, esse 60% é uma definição de alocação estratégica, né? Eu tenho 20% em ações, é uma definição de alocação estratégica. Eu tenho 20% em renda fixa e inflação, que também é renda fixa, mas é um ativo um pouco diferente e anda um pouco diferente em relação à Selic, também é uma outra classe de ativo. Isso aqui é o que a gente vai chamar de alocação estratégica, tá? Ao longo da apresentação. Quando a gente fala de uma outra alavanca, é uma questão de alocação tática, e ela não é tão comum, mas às vezes vocês podem ouvir o pessoal de mercado conversar sobre o assunto, e aqui eu vou basicamente só colocar esse conceito para vocês saberem que ele existe, eu não vou ficar entrando muito no detalhe sobre ele, tá? Mas é basicamente você fazer ajustes temporários na sua alocação estratégica quando você tem alguma visão de curto prazo no cenário, né? Então, por exemplo, eu tenho uma incerteza eleitoral nos Estados Unidos agora com a eleição, né? Poxa, eu não sei muito o caminho que pode acontecer, se vai dar Biden, se vai dar Trump, eu não estou nem entrando no julgamento de que é melhor ou que é pior, mas eu acho que o mercado pode ficar tão volátil que eu gostaria de diminuir 5% do meu portfólio de ações e ter um pouquinho mais de 5% em renda fixa Selic. Então, isso seria uma alocação tática, que normalmente acontece, você pode fazer no seu portfólio, junto com o seu assessor de investimentos, ou você pode fazer isso, né, dentro de um comitê de investimentos de uma entidade fechada de previdência complementar, como a Promon faz, e outros clientes da F3 também fazem esse tipo de ajuste, né? Então, existem regras para você normalmente estar previstas dentro da API para isso, mas é uma forma de você ajustar. E no final, você tem o nível do ativo. Dentro da classe de ativo, você pode escolher qual ativo você quer correr aquele risco daquela classe. Então, por exemplo, né, dentro da alocação de ações, eu poderia falar assim, olha, eu não quero andar em índice Bovespa. Eu quero ter uma alocação 50% em Petrobras, 50% em Vale do Rio Doce, daqueles 20% ali do início da apresentação. Então, isso é a seleção de ativos. Tá? E aí eu vou entrar um pouco nesses caminhos para vocês começarem a perceber que um primeiro passo, a primeira mensagem que eu gostaria de passar para vocês é a seguinte: o que é dominante no seu resultado de longo prazo? A alocação estratégica, a alocação tática ou a seleção de ativos? Tá? Porque você entender o que é dominante
vai te ajudar a entender o que você deveria focar o seu tempo, né? Porque o tempo da gente é finito, é uma das poucas coisas que é finito para todo mundo, independentemente da sua classe social. Então, assim, você precisa saber aonde você vai gastar e investir tempo para poder pensar o seu resultado de longo prazo, né? E aí eu vou trazer um estudo, que é só o resultado do estudo, que ele fala sobre a relevância do resultado de longo prazo. Então, assim, os resultados dos investimentos são amplamente determinados pelo aquele primeiro ponto, que é a alocação estratégica de longo prazo de um portfólio. Então, assim, esse é um estudo da Vanguard, que aqui tem a fonte, né, do estudo, de 1962 até dezembro de 2011, né, tem toda uma metodologia para fazer essa separação do que é a alocação estratégica, do que é a seleção de ativos e a alocação tática. Então, percebam, selecionar o quanto você quer ter de Petrobras e Vale dentro da classe de ações, você selecionar o quanto você quer ajustar o curto prazo, se vai ter uma incerteza eleitoral ou não, a soma disso dá só 12% do seu resultado de investimentos ao longo de décadas, aqui pensando um pouco em previdência, né? Então, assim, quase 90% do seu resultado está naquela primeira fórmula que é assim, o quanto você quer ter em ações, o quanto você quer ter em renda fixa, quanto você quer ter em renda fixa em inflação, quanto você quer ter em crédito, quanto você quer ter em multimercado, enfim, tem N classes de ativo, eu estou aqui simplificando um pouco, mas o importante é o conceito, né? Então, quando vocês tiverem que pensar onde investir o seu tempo, é muito mais importante vocês pensarem em quanto de cada caixinha você vai ter, ao invés de você ficar lá tentando, o CDB do banco A é melhor do que o CDB do banco B, né? Então, é um pouco nesta linha que eu quero trazer a relevância das coisas e a partir daqui eu vou caminhar com vocês nesses raciocínios. Tudo bem até aqui? Beleza, então vamos seguir. Deixa eu ver se eu... agora foi. Então eu trouxe aqui 2 personagens que eu criei, tá? Para um outro conceito que é o seguinte: se você tem requisitos diferentes, você vai ter necessidades diferentes para ser atendidas pela arte de escolher os investimentos de longo prazo. Então, por exemplo, eu posso ter um perfil de risco diferente, eu posso ter um horizonte de investimento diferente, né? Quando eu vou precisar desse dinheiro, eu posso ter um fluxo de contribuições diferentes, justamente por estar em fases diferentes da vida, né? Então, se eu já tenho um patrimônio grande acumulado, se eu estou começando a minha poupança agora, tudo isso importa, né? Na decisão de como você vai caminhar ao longo da vida, né? Do seu portfólio, seja em previdência, seja no portfólio de pessoa física. Então, eu criei 2 personagens fictícios aqui, que uma é a Valentina, de 25 anos, recém-formada, ela está começando a carreira agora, então ela não tem muita poupança previdenciária ainda, mas ela está lá engajada junto com o papel importante que o pessoal da Fundação Promon faz, né, de aderir o participante logo que ele entra, e ele fala, não, eu estou começando minha carreira, eu tenho uma carreira aqui pelo menos 35, 40 anos até a minha data de aposentadoria, mas eu não tenho poupança nenhuma. Diferentemente do Osmar, que é um executivo com mais de 30 anos de carreira, já com a poupança previdenciária dele relevante, né? E ele deve decidir pela sua aposentadoria em breve, né? Talvez menos de 10 anos. Então a gente está falando de 2 personagens que eles claramente têm requisitos diferentes. Então, se eles têm requisitos diferentes, com certeza eles têm necessidades diferentes para serem atendidas pela decisão de investimentos que eles vão fazer, pensando no que eu falei que é mais relevante, que é a alocação estratégica. Então, por exemplo, de todas as diferenças relevantes no requisitos, as mais relevantes são horizonte de investimentos, né? A Valentina tem 35, 40 anos até precisar do dinheiro da aposentadoria dela, e o Osmar tem menos de 10. Ele ainda não sabe se ele vai se aposentar com 5, se ele vai se aposentar com 3, se ele vai se aposentar com 7 ou até com 10. Mas, assim, com certeza, a poupança já acumulada do Osmar e o fluxo de contribuições que o Osmar tem para colocar na própria poupança dele são diferentes dos fluxos da Valentina, que está começando agora, que ela tem 0 de poupança acumulada. O primeiro salário dela vai ser a primeira contribuição que ela vai fazer e ela tem ainda 35 vezes 12 meses, né, de contribuição para isso entrar na poupança. Então, assim, a jornada dela ao longo do tempo é muito diferente. E aqui eu coloco a primeira questão, né? Entender as diferenças nos requisitos é essencial para entender quais desafios cada um terá com o seu portfólio daqui para frente. Para isso, a gente precisa definir nesse contexto o que é risco.
Eu sei que vocês já fizeram uma apresentação anterior sobre risco, eu espero não estar fugindo muito do conceito, mas vamos lá. Então, vamos definir o que é risco. Em finanças, né, pensando em definição de livro-texto, o risco é definido como o grau de incerteza e ou potencial perda financeira decorrente de uma decisão de investimento. Beleza, então aqui a gente está falando, olha, é a incerteza que eu tenho de colocar um dinheiro em algum lugar e se eu vou conseguir ter o ganho que eu quero ou eu posso ter eventualmente uma perda, né? Então, se eu tenho produtos que tenham um intervalo menor de possibilidades, é uma coisa mais próxima de uma renda fixa. Se eu tenho um produto que tem uma gama grande de possibilidades, né, para cima e para baixo, eu tenho uma coisa mais próxima de uma renda variável de ações. Então, obviamente, esse risco, esse grau de incerteza é importante a gente pensar. Só que quando a gente for falar de previdência, a gente está falando de 40 anos, né, nesse conceito, pensando na Valentina, ou até de 10 anos, pensando lá no Osmar, eu posso tentar ajustar isso, né? No contexto da Previdência, a gente entende, né, dentro da F3, que o risco pode ser definido como a incerteza em proporcionar ao participante a recomposição salarial desejada durante o período da aposentadoria. Vamos pensar um pouco nisso, tá? Eu usei vários conceitos aqui que eu não apresentei antes, mas assim, a recomposição salarial é basicamente o quê? Você acumula uma previdência ao longo de um tempo, né? Então, você está falando, seja num plano de contribuição definida, ou seja num plano de benefício definido, o conceito é o mesmo, né? Você está acumulando um dinheiro para, quando você tiver numa data de aposentar, você vai falar, olha, eu espero conseguir, durante a minha aposentadoria, que pode durar 20 anos, 25 anos, a gente não sabe, mas assim, ter algum tipo de recomposição salarial em relação ao meu último salário, para que eu consiga ter esse pós-carreira e ter desafios diferentes fora do mundo, né, ativo, né, do mercado de trabalho. Então, quando a gente for pensar em previdência, o risco para quem está na previdência é justamente, ele vai conseguir ou não a recomposição salarial que ele gostaria? Isso depende de vários fatores. Depende do quanto você contribuiu, do quanto a sua patrocinadora contribuiu, do como o mercado foi, qual o portfólio que ele andou ao longo do tempo. Tudo isso são coisas que vão te ajudar a chegar na recomposição salarial, mas também são incertezas que você vai chegar lá. Então, o grande ponto é a gente tirar um pouco a ideia aqui principal é a gente tirar um pouco da visão imediatista que provavelmente o seu assessor de investimento tem, ou a gente tem, meio por óbvio, de você ter acesso à informação e você fala, nossa, esse mês a bolsa caiu, né? Nossa, isso é muito problemático para mim, o que vai acontecer? E todo mundo é contagiado por isso, eu que trabalho com isso há 17 anos também sou contagiado por isso, mas a gente tem que sempre pensar qual que é o objetivo que a gente tem. Esse resultado de um mês, ele é tão relevante assim para o nosso longo prazo? Talvez para a Valentina não vai ser, porque a poupança dela é 1 mês de salário, ela acabou de entrar. Agora, para o Osmar vai ser. O Osmar está há 30 anos já contribuindo e ele está mais próximo da aposentadoria. Então, obviamente, o tamanho da alocação estratégica do Osmar em ações, né, pensando aqui em ações como eu vou chamar o ativo de maior risco, a classe de ativo de maior risco, né, de maior volatilidade, maior incerteza, talvez tenha que ser um pouco menor do que a da Valentina. Tudo bem? Aqui são esses os conceitos que eu quero trazer, menos olhando para os números e mais sobre as mensagens que eu quero passar. Dito isso, a gente vai para o seguinte, né? A primeira pergunta que eu coloco. Um participante de 25 anos, a Valentina, ela deveria ter a mesma alocação estratégica do Osmar, que tem 60? Eu meio que já antecipei a resposta. Quando a gente pensa neles, né? Um portfólio único, né, não atende às diferentes necessidades dos participantes. Isto é, o risco de não alcançarem a recomposição salarial almejada. Aqui eu vou parar um pouquinho para tentar ajudar vocês na navegação desse slide. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui. Me dá um instante que fica embaixo da barra, é um saco. Beleza, acho que eu consegui aqui. Laser pointer. Ótimo. Beleza. Esse gráfico que está embaixo aqui das figuras da Valentina e do Osmar, a Valentina está aqui com 25, o Osmar está aqui nos 60, a gente está falando que a data da aposentadoria pode ser um pouquinho depois de 65, aqui é mais um desenho muito conceitual, mas a ideia por trás ela é real, que é a seguinte, ó,
O que a Valentina tem de recursos hoje? Na linha verde é o capital financeiro dela. Ela tem pouco, porque ela acabou de entrar no fundo de pensão. Mas o que ela tem muito? Capital humano, que é o tempo dela. Ela vai ficar 35 anos trabalhando. 35 anos trocando o tempo dela por um recurso, um salário que ela vai poupar, que vai ter a contrapartida da patrocinadora, que isso vai entrar no fluxo dela, que vai ajudar ela a caminhar de trocar capital humano por capital financeiro. Quando a gente pensa no Osmar, a gente já vê que ele já passou dessa linha, né? O Osmar já trocou bastante do capital humano dele por recursos. Então, o capital financeiro dele já está sendo formado. Então, aqui a gente consegue ver o conceito que eu quis trazer para vocês em palavras, né? Esses participantes deveriam ter a mesma alocação estratégica? Provavelmente não. Por quê? O que o Osmar já acumulou e o que ele ainda tem para acumular não é tão é muito mais relevante o que ele já acumulou em relação ao que ele ainda tem para acumular, diferentemente da Valentina. Então, o resultado de um mês do retorno do Ibovespa para a Valentina deveria ser zero relevante para ela. Por mais que seja dolorido abrir o extrato e ver as coisas ali. Estou falando assim, que para ela, que está no começo da formação de aposentadoria, deveria ser pouco relevante. Agora, para quem está prestes a se aposentar, ou já no período de gozo de aposentadoria, né, você vai chegar numa situação que um resultado de um mês impacta bastante o seu portfólio, porque o seu total de patrimônio já acumulado já é grande. Então, uma perda de um mês, 2 meses de rentabilidade negativa, em reais para você, porque no final, o que importa para o participante lá na aposentadoria? Não é o retorno acumulado que ele teve, mas o quanto de poupança ele conseguiu acumular. Porque é a poupança que ele vai consumir. Então, é reais que importa. Então, os retornos de um mês eles ajudam a compor a poupança, mas eles não são o resultado da poupança. E eu vou chegar nisso ao longo da apresentação. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Por que um portfólio único não atende às diferentes necessidades dos participantes? Porque os investidores de longo prazo, eles são recompensados pela exposição ao risco. Isso aqui é um gráfico muito interessante, que ele compara o seguinte, tá? Ele compara o retorno do S&P 500, que é um índice de ações nos Estados Unidos, né? Como se fosse o Ibovespa dele, na verdade, como se fosse o IBRX deles, tá? Para ser mais técnico. Né, o S&P 500 contra o mercado de títulos. Né? Então, assim, qual que é o retorno que ele vai ter em cima do mercado de títulos desde 1926 até 2016. Por que eu estou usando os dados americanos? Porque lá eu tenho uma base de dados maior. Aqui no Brasil, eu tenho vários problemas nos números pré-real por conta das questões de inflacionárias, enfim, né? Tem vários ajustes que monetariamente ficam difíceis essa comparação, então eu estaria indo para um mercado só de 30 anos em relação aqui a 90 anos de banco de dados, tá? Mas a ideia, eu teria muita dificuldade de ver números diferentes disso aqui, tá? Então, qual que é o grande ponto? Como que eu leio esse gráfico? Qual é a média de retorno anual que o mercado de ações americano tem em relação ao mercado de renda fixa? A média são os pontos verdes. Se vocês olharem, a média de um ano, a média de 3 anos, a média de 5 anos, a média de 10 anos, a média de 20 anos, a média de 30 anos e a média de 40 anos, são mais ou menos parecidas. A média de retorno é mais ou menos parecido independentemente do intervalo de investimentos, né? O intervalo de retorno, assim, o horizonte de investimentos. Né? Agora, o que muda é aonde ele pode cair ao longo do tempo, é a amplitude deste retorno. Para um ano, eu posso ter um retorno de menos 40, se você for pegar, por exemplo, a crise de 2008 ou a crise do Covid. Né? Se Ricardo, eu não sei se é só para mim, mas o som está falhando. Eu não sei se é para você também. Ficou mudo. Tá. Acho que é a bateria do seu fone, Ricardo, provavelmente. Estão me ouvindo? Alô, alô, Agora alô? sim, agora sim. Alô?
Estamos te ouvindo. Oi, eu vou sair do fone, porque às vezes o fone ele oscila e eu tô falando e perco, tá? Desculpa, vou Tá, voltar um imagina. pouquinho. Foram Então, 15 assim, ó, segundos só, mais ou menos, tá para você saber. tá bom, vamos lá. Então, o que que é o grande ponto aqui? Quando a gente pensa na média, a média de retorno é muito parecida no horizonte de investimento de 1, 3, 5, até 40 anos, tá? Mas a amplitude dos retornos é muito diferente. Então, percebam, em um ano, se eu pego um ano como 2008, né, eu tive um retorno de menos 40 no mercado de ações em relação ao mercado de renda fixa. Mas no ano de recuperação, eu posso ter mais 50. Conforme eu vou aumentando o horizonte de investimentos, isso vai o quê? Convergindo para a média. E isso é muito importante, porque por mais que as coisas, às vezes, em um ano sejam muito difíceis, os ciclos econômicos, eles se corrigem, né? Só a gente pegar o que aconteceu na pandemia recentemente, ou a gente pegar o que aconteceu na crise de 2008, a gente pegar o que aconteceu na crise de 2001, né? E assim sucessivamente. Então, você tem anos muito ruins e anos, subsequentemente, aumenta a incerteza, mas a recuperação também vem e às vezes vem rápido. Então, conforme você tiver mais tempo de poupança, de horizonte de investimento, mais você vai conseguir ter uma média de retorno acima da renda fixa no mercado de ações, melhor, né? Então, obviamente, a gente pode parar para pensar aqui, poxa, pensando nisso, a Valentina, que tem 30 anos para se aposentar, ela pode correr muito mais risco de ações e renda variável do que o Osmar, que está aqui, né? Se o Osmar tiver um azar nos retornos dele, se eles tiverem a mesma alocação em ações, né, uma alocação alta, por exemplo, ele pode sair numa parcela ruim aqui. Ele pode ter sorte também, mas assim, a gente não sabe. E a gente não quer lidar com sorte ou azar. A gente quer lidar com a chance de estar melhor, independentemente do que aconteça no mercado. Então, a gente quer usar esses conceitos. Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, eu concluo o seguinte: olha, a Valentina deveria ter muito mais exposição a ações e renda variável no portfólio dela do que o Osmar. Tudo bem? Beleza. E aí, um outro ponto, né? Eu falo, poxa, tá bom, mas e se eu quiser adivinhar o mercado? Né? Eu gosto, eu quero adivinhar, eu acho que a migração é uma forma de eu conseguir saber se agora vai ser bom, agora vai ser ruim, né? Como que vai ser, então eu vou aumentar minha exposição a ações, e eu não quero olhar para o conceito, eu quero brincar de acertar o próximo cenário. Né? Ele é possível? Tem uma evidência acadêmica vasta de que o market timing ele não é consistente, independentemente dos gestores, tá? Você pode pegar um dos melhores gestores do mundo, se você pega janelas grandes de 20 anos, isso tudo tende a zero. Você pode ter janelas boas de 10 anos, de 15 anos até, que um gestor consegue agregar valor em relação ao mercado. Só que o mesmo gestor, ao longo do tempo, se ele sobreviver por 20, 30 anos, é difícil, normalmente tende a zero, tá? Tem alguns casos muito extremos, como o Warren Buffett, como o Jim Simons do Medallion, que faleceu recentemente, né? Assim, são modelos muito bons que, na verdade, o cara está trabalhando com dinheiro proprietário, né? Do Jim Simons, ele não vendia o fundo dele, né? Ele usava o dinheiro que ele ganhou para cuidar do dinheiro dele, porque era um modelo muito bom. Ele não queria dividir isso com nenhum cotista, né? E a Berkshire é a mesma coisa, né? Eu pensei numa empresa que compra participações de empresas. Obviamente, você consegue ter ações da Berkshire, mas assim, a ideia é você. Ele tá ali trabalhando com o conceito dele, ele não tá lidando com o cotista, ele não tá, sabe, apesar dele ser muito transparente, o Warren Buffett, nas coisas que ele faz, enfim. Mas o grande ponto aqui desse gráfico é o seguinte: é eu contar para vocês, se eu pegar o retorno anualizado do mercado de ações nos Estados Unidos, de 2001 a 2021. Estou falando de 20 anos, tá? Eu poderia ter atualizado esse gráfico para recentemente, mas enfim, quando a gente está falando de 20 anos, esses 2, 3 anos não são tão relevantes assim. Se eu tivesse 100% alocado em ações, então assim, eu fui lá, comprei $100 de ações lá no começo de 2001, tá? E eu não coloquei mais nenhum fluxo. Então não é previdência isso aqui. O cara foi lá e colocou o patrimônio dele em ações. Se ele colocou e ficou 100% alocado nesses 20 anos, ele teve um retorno em dólar de 11% ao ano. Tá? Se ele, por algum motivo, ficou com medo no meio do caminho e ele resolveu sair, e ele perdeu os 10 melhores dias de 20 anos, 10 dias
Estou falando de meses, estou falando de dias. O retorno dele já cai para 7%. Se ele perder os 20, que é um mês, né, em dias úteis, o retorno dele cai quase 3 vezes, vai para 4. Se ele perder os 30 melhores, que é um mês e meio, já vai para 2. E se ele perdeu 2 meses aqui, o retorno dele é 0, negativo. E olha que interessante, 7 dos 10 melhores dias, 7 desses 10 melhores dias em 20 anos, eles ocorreram quando? Até 2 semanas depois dos 10 piores dias. Tem um pouco a ver com isso, né? Quando o mercado ele se estressa, o grau de incerteza sobe muito, os retornos eles abrem a cauda, né, em relação àquela média, mas ela abre para os dois lados. Então você vai ter retornos muito ruins, mas quando essas coisas razoavelmente se estabilizarem, o pessoal vai ver, não, talvez não seja tão ruim assim, então vamos corrigir para cima, né? Então, qual que é o grande ponto aqui? Faz sentido eu pensar em fazer a alocação tática aqui, que é o market time eu estou chamando de alocação tática, que é só aqueles do 10% do portfólio junto com a seleção de ativos, né, do resultado de longo prazo. Ficar tentando adivinhar o mercado faz sentido? Para mim, não faz. Não é um bom uso do tempo. Porque se eu tenho uma alocação estratégica bem definida, o mercado vai acontecer. E aí, ao longo do tempo, eu vou voltar para o gráfico da Valentina e do Osmar, agora, para falar um pouco disso, né? Então, assim, cara, opa, peraí. É isso mesmo. É isso, tá. Então, aqui, só para ilustrar um pouco mais, né? Aqui eu fiz um ranking das classes, do retorno das classes de ativos no Brasil, tá? Aí já estou falando de Brasil. Ano a ano. Então, eu coloquei o que é a inflação, o que é o IRFM, que é um índice de renda fixa pré, multimercado, CDI, ações, dólar e imobiliário. Em 2010, esse foi o ranking. A inflação ganhou mais dinheiro, imobiliário ganhou menos dinheiro. Em 2011, imobiliário ganhou mais e ações ganhou menos. 2012, imobiliário. 2013 foi o dólar. 2014 foi a inflação. O que eu quero mostrar com isso aqui? E aí, 2023, ações ganhou mais, dólar ganhou menos. O que eu quero mostrar com isso aqui? Faz sentido eu tentar adivinhar para onde que vai o mercado? Não faz. Não faz, eu não sei. Eu não sei para onde vai. Não sei como vai ser 2024. Eu sei 2024 até agora, mas assim, eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Lembrar que o mercado acionário no ano passado, que foi o que mais ganhou, ele ganhou dinheiro em novembro e dezembro. Ele foi ruim até outubro, aqui no Brasil. Então, em 2 meses, lembra aquela coisa da a recuperação, quando ela vem rápido? Então, assim, faz sentido a gente ficar aqui, não, agora é entrar, sair, vai, vou comprar mais, menos, tentar adivinhar. Não importa. Porque a gente vai ser um cassino, vai ser a gente jogar uma moeda e dizer, a moeda vai dizer, eu entro ou saio, entendeu? Cara, eu entro, coroa, eu saio. É mais justo do que você ficar ouvindo o especialista, o que o cara falou, o assessor de investimentos, a previsão do mercado, o Focus, o Banco Central, qualquer coisa. A gente está aqui, a gente não sabe o futuro, mas a gente sabe que se eu diversificar nas classes, eu vou ter um portfólio com uma relação risco-retorno melhor. E se eu tiver na alocação estratégica adequada, que é a dominante, sabendo o quanto eu tenho que ter de ações e o quanto eu tenho que ter de multimercado, né? De acordo com o ciclo que eu tiver, pensando na minha data de aposentadoria, como que está a minha poupança, é muito mais relevante do que tentar adivinhar. E aí diminui a incerteza do quê? De eu não conseguir ter a recomposição salarial que eu gostaria. Eu converjo para onde eu quero chegar. Tá? E aí eu volto para o gráfico, né? Então, assim, a Valentina, pensando nisso, ela pode ter muito mais ações no portfólio dela do que o Osmar. O Osmar tem que ter muito mais Selic do que a Valentina. Que a Valentina está começando a poupar agora, ela pode lá em 30 anos fazer a média de retorno de ações convergir para a média do mercado, né? E o Osmar, que está prestes a se aposentar, ele já tem um capital financeiro bastante acumulado, então ele é muito mais suscetível ao mercado ruim. Então a gente quer evitar que os últimos 7 anos do Osmar, ou 10 anos do Osmar, sejam de retorno negativo. Como que a gente evita isso? Diminuindo a quantidade de ações que ele tem, né? Diminuindo quanto? Essa é a arte. Percebam? Aqui eu não estou falando como fazer, eu estou dizendo o conceito é importante. Então, uma forma de você lidar com isso é um modelo de perfil Datasal, tá? Aqui eu vou falar,
Eu vou falar muito rápido, eu poderia fazer uma apresentação só sobre isso, tá? Mas assim, agora eu vou ter que precisar que vocês confiem um pouco em mim. Existe um modelo de perfil, que é um modelo específico de ciclo de vida, que ele chama perfil data-alvo. O que que ele faz? Ele crava quando o participante vai se aposentar. Então, a Valentina, que tem 25, e ela está entrando agora em 2024, ela vai ficar 40 anos no fundo de pensão, ela poderia estar no perfil 2064. Porque a gente está em 2024, mais 40 anos, 2064, se existisse, tá? Ou 2065, que seja, para ficar de 5 em 5. Então, assim, porque é a data mais próxima da aposentadoria dela. E como que esse perfil funciona? Ele basicamente fala assim, olha, eu posso ter hoje, o maior risco que ele pode ter no perfil dela é hoje. Não é amanhã, não é ano que vem, não é daqui a 5 anos. É hoje. Porque hoje eu estou mais distante da aposentadoria dela. E ano a ano, esse perfil vai falar assim, olha, sai um pouco do risco e entra um pouco no menos risco. Aí passa mais um ano, sai um pouco do risco, entra um pouco no menos risco. Conforme o patrimônio dela vai acumulando, eu não sei qual que vai ser a sorte ou o azar da rentabilidade que ela vai ter dos ativos de risco ao longo do tempo. Só que eu sei que o conceito é esse. Eu preciso ter mais risco agora do que eu tenho risco amanhã. E para quem está para prestes a aposentar, ele tem que ter menos risco. Ele tem que estar próximo do menor risco, porque o patrimônio dele já está acumulado. E ele tem menos dinheiro para entrar para ajudar ele a recuperar. Tudo bem? Eu vou continuar nesse conceito aqui, mas é importante a gente pensar na mensagem, tá? Então, assim, ó, o que é um perfil data-alvo? É basicamente, olha, eu acabei de falar e agora eu estou mostrando em gráfico. Eu tenho aqui a parcela jovem da fase da Valentina, né? Ela, ó, tem menos de 40 anos, ela pode ter, 60% de ações se ela quiser. Porque ela está começando a poupar agora. Então ela está ela está tendo mais risco hoje, né? Eu posso ficar numa curva reta ou eu posso já começar a declinar ano a ano, enfim. Aqui é uma arte, né? É menos definido, né, como uma fórmula matemática e mais como você quer fazer essa curva. Mas o que a gente chama aqui de glide path, que é o caminho, o plano de voo, né? É o plano de voo, é o caminho suave até a aposentadoria. Então a pessoa está acumulando dinheiro, então ela pode correr mais risco em ações. Conforme ela vai fazendo a transição, ela vai diminuindo o risco em ações e comprando mais títulos, né? Aí, aqui na fase da aposentadoria, ela pode se proteger da inflação, comprar títulos de inflação, né? Ou pode ser só a Selic, que o Brasil aqui a taxa de juros é tão alta que, assim, a gente se proteger melhor é você se manter na Selic, né? Porque o juro real é alto mesmo na taxa de juros de menor risco, que seria a Selic. E na aposentadoria e pós-aposentadoria. Então, assim, o que importa aqui é o conceito. E eu vou explorar um pouco esse conceito para trazer um resultado relevante para terminar a apresentação com vocês, tá? Então é um pouco essa a ideia. Quem está mais longe da aposentadoria pode correr mais risco, quem está mais perto da aposentadoria pode correr menos risco. Eu não estou dizendo quanto de risco, eu não estou dizendo qual alocação estratégica vocês devem ter, mas eu estou dizendo, tenham isso em mente, tá? Tenham esse conceito em mente. Por outro lado, aí agora a parte mais, esse é o slide mais difícil, mas eu vou conseguir passar a mensagem para vocês. Por outro lado, o modelo de data-alvo, ele é um modelo que ele depende do caminho, né? Ele depende do resultado do mercado, né? Assim, o conceito é esse, só que se eu tiver um resultado de mercado que eu tenho mais retornos positivos no começo e mais retornos negativos no final, ou mais retornos negativos no começo e mais retornos positivos no final coisa, eu vou ter resultados diferentes, tá? E aí aqui eu fiz uma simulação. Eu estou me encaminhando para o final da apresentação para vocês darem uma olhada. Então, assim, se apeguem menos ao gráfico e se apeguem mais ao que eu estou tentando passar de mensagem, tá? Eu criei um perfil data-alvo, né, que é esse modelo que tem mais risco no início e menos risco no final, com apenas duas classes, para simplificar. Eu falei, ações e título público Selic. Beleza, fiz só duas classes. E aí eu estou falando o seguinte, ó, eu tenho 30 anos para esse perfil, tá? Eu vou começar sempre, então, qual que é o conceito que vai ser igual para todas as simulações? Eu começo mais com ações, e ano a ano eu vou diminuindo ações e comprando Selic até chegar no final e ter só Selic. Tudo bem? E aí eu estou pensando, ó, eu fiz uma simulação aqui, eu falei, ó, na média, o retorno acima da inflação do Ibovespa para 30 anos vai ser 10% ao ano. Na média, o retorno real acima da inflação do CDI vai ser 3% ao ano, né? E eu coloquei a contribuição anual de R$ 12.000, que é basicamente R$ 1.000 por mês, tá? Só para fazer um número aqui.
E aqui são os resultados de poupança nessa solução. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe no próximo slide. Mas assim, ó, percebam que, a depender do sorteio que aconteceu, essa pessoa pode ter, a nossa Valentina aqui, ela pode ter 600 mil de acumulado, 640 mil, ou ela pode ter 900 mil. Só pelo sorteio das coisas, que é a parte que agora eu vou mostrar. O que é esse sorteio? Eu peguei a média dos retornos. Para o CDI é sempre igual, porque eu estou chamando de renda fixa. Então, ao longo das 3 décadas do perfil, eu vou ter 3% de retorno. Tudo bem? Agora, o Ibovespa, ele é volátil. Então, eu posso ter uma década que vai ter 30% de retorno acima da inflação. É muito alto mesmo, tá? É só um número, mas é o conceito que é importante. Na segunda década, eu vou ter um retorno de 6% acima da inflação, e na terceira década, eu vou ter um retorno negativo por 10 anos, de 3% negativo. Na média, isso vai dar 10% de retorno anualizado, que é como eu me comprometi lá, e aqui o CDI é fixo, tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou mudando a ordem desses retornos do Ibovespa para aqueles portfólios. Às vezes a primeira década vai ser 30%, às vezes a segunda década vai ser 6%, às vezes a terceira década vai ser 3,5%. Ah, ao contrário, eu vou ser 3,5% negativo primeiro, 6% depois, 30% no final. E assim sucessivamente, imaginando que o meu portfólio é isso aqui, tá? Eu tenho mais renda variável, menos CDI, e vou trocando um com o outro até chegar no final aqui na aposentadoria. Quanto que eu tenho que ter? 100% CDI. Neste conceito que eu criei aqui, tá? É uma arte, não estou dizendo que essa é a fórmula, tá? É só uma simulação. Estou diminuindo aqui, ó, ano a ano, 2% do renda variável em relação ao CDI. Aí eu vou para a parte fácil, né? Essa é a parte fácil. O que é o retorno anualizado desses caras, né? Dos perfis? Retorno anualizado. Eu falei que não é importante, mas esse é um slide essencial para a gente pensar aqui. Eu vou ter mais retorno anualizado se eu tiver o retorno mais positivo do Ibovespa na primeira década, o retorno segundo mais positivo na segunda década e o retorno negativo na terceira década. Por quê? Porque eu tinha mais alocação de renda variável no início, tive menos, e aqui no final eu tenho bem pouco. Então, quando eu tenho bem pouco com 3% negativo, não impacta tanto. Então, o meu retorno anualizado aqui vai ser maior. Tudo bem? Se eu tiver um outro sorteio, eu vou ter um retorno anualizado menor. Se eu tiver um outro sorteio, eu vou ter um retorno anualizado bem menor, etc. Tudo bem, essa é a parte legal, porque isso aqui é o que todo mundo é refém do número do retorno que sai no extrato. Agora, lembra do que eu falei? O que importa na aposentadoria? É o retorno anualizado que você teve ou a poupança que você acumulou? E aí a pergunta que eu faço natural. Eu vou ter mais poupança nesse cara aqui, que é o que teve maior retorno anualizado, ou em algum outro? E olha que interessante. As barras pretas são a poupança acumulada. A maior poupança acumulada foi num sorteio que a primeira década foi o segundo melhor, na segunda década eu tive 30% ao ano de retorno, na terceira década eu tive um retorno negativo, que é onde eu tenho que ter menor risco mesmo. Só que o retorno anualizado desse cara aqui, que vai aparecer lá no retorno do extrato, foi 5,8 ao ano. Esse cara teve 7,3. Por que isso? Porque o patrimônio acumulado importa. Ao longo do tempo. Para a Valentina aqui, se ela tiver a primeira década de retorno muito forte de bolsa, o retorno anualizado dela vai ser lindo, com pouquinho dinheiro. Ela está começando a acumular agora. Por outro lado, se ela tiver um retorno negativo, também para pouquinho dinheiro, é muito dolorido olhar retorno negativo, só que é pouquinho dinheiro. O fluxo dela importa muito, o fluxo dela vai ajudar ela a, na verdade, comprar barato. Eu odeio esse termo, tá? Mas eu precisava falar aqui. Vai ajudar ela a comprar barato. Quando a bolsa estiver caindo, ela está botando dinheiro. Isso vai ajudar ela. Quando o negócio voltar, porque vai voltar, porque as coisas convergem para a média, as coisas, o sistema financeiro não quebra, né? Às vezes quebra, né? Mas assim, mas a gente conseguiu melhorar ao longo das centenas de anos, né? Com os aprendizados. Então, assim, o que importa para vocês é a poupança e não o retorno da última janela. E aí, obviamente, quando a gente for explorar esses dois caras aqui, que são os maiores patrimônios, né? Seja um retorno negativo na primeira década, que é onde ela tinha mais, olha que engraçado, onde ela tinha mais alocação, né? Que é o 3,5 negativo, né? O retorno dela cai muito, é quase metade. Só que é o patrimônio que ela acumulou.
muito próximo do maior patrimônio aqui. Por quê? Porque ela perdeu dinheiro quando ela tinha muito pouco. E ela ganhou dinheiro quando ela tinha mais, porque já estava na metade da transição dela, da poupança dela. Então, isso aqui, a segunda década, é a mais relevante neste modelo específico, que é uma simplificação do mundo de duas classes. Mas, assim, o que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte, é a mensagem. Vamos parar de olhar a previdência ou investimentos que tenham fluxo para entrar com base no retorno do último mês ou do último ano. Se você tem um patrimônio estanque, aí eu vou falar assim, eu tenho um patrimônio, uma herança que eu ganhei, e, eu não vou colocar mais dinheiro, é muito relevante para mim. Poxa, aí sim, se o seu patrimônio é aquele e o seu fluxo não vai entrar, então óbvio que o retorno de um mês é relevante para você ganhar ou perder dinheiro. É o fim da picada. Farinha, não sei onde foi pegar farinha. Hoje? Ontem. Como assim? De ontem para hoje. Tem alguém com o fone aberto? Pronto, foi. Por favor, acho que já fecharam. Obrigado. Não, perfeito. Então, assim, qual que é o grande ponto aqui? É óbvio que para quem tem um patrimônio acumulado já grande, que o fluxo não vai entrar, seja o Osmar que está prestes a se aposentar, ou seja alguém que tem uma herança, ou alguma coisa, um patrimônio de família, ou ganhou na Mega Sena, não sei. O retorno de um mês, de um ano é muito relevante. Então você tem que pensar nisso, né? Agora, se o seu horizonte de investimento para uso daquele dinheiro é 30 anos também, isso vai convergir. Então você pode fugir um pouco disso. Agora não, esse patrimônio é relevante, eu não tenho fluxo de dinheiro novo para entrar e eu vou começar a usar esse dinheiro daqui 3 anos. Poxa, então talvez você deveria calibrar a sua alocação estratégica para ter menos risco. Ciente de que você não sabe qual que é o mercado de amanhã. Eu não sei, o André não sabe, ninguém sabe. Só que a gente está sujeito a correr esses riscos e a importante é você ter essa diversificação da alocação estratégica, que é isso que vai trazer o seu resultado no final, tá? E aí, encaminhando para as conclusões agora, né? Então, quais são as mensagens? Primeiro, a alocação estratégica é dominante para o seu resultado de longo prazo. Então, o seu tempo tem que ser pensado nisso. Como que você vai aplicar o seu tempo nisso? De várias formas. Você pode pensar de um jeito bastante elegante, que é esse modelo de data alvo. Olha assim, hoje eu posso correr mais risco do que amanhã, né? Do que o ano que vem. Né? Então, esse é um jeito elegante de não ficar pensando muito no assunto e falar assim, olha, amanhã ou ano que vem eu vou ter sempre menos risco do que o ano anterior. Diminuindo, eu vou sair, eu começo numa régua e eu vou lá diminuindo um pouco de ações, comprando um pouco do meu risco, que é renda fixa Selic, trocando isso ao longo do tempo, mas de uma maneira constante, sem pensar em tentar adivinhar o mercado. Isso é um jeito bastante elegante de você pensar sobre alocação estratégica. Ou você ficar lá, não, eu vou ler o parecer do economista da XP, do Itaú, vou fazer uma previsão e vou tentar, ano que vem, ter uma alocação tal, depois eu vou mudar para a próxima, eu vou mudar para a próxima. Você está mexendo bastante na sua alocação estratégica ao longo do tempo. Tá? E, de certa forma, você está tentando fazer um market time que pode ser positivo ou negativo. Então, assim, é um bom uso do seu tempo? Eu não sei, cada um vai ter que ser o julgador aqui. Mas o que eu estou trazendo é o resultado acadêmico mostra que o que importa não é o quanto de Petro e Vale você tem em ações, é o quanto você tem em ações. Não é o quanto você tem do Banco Paine ou do Banco Itaú na sua parte de crédito, mas sim o quanto você tem em crédito. Não importa se a sua NTNB é a 2060 ou é a 2030, mas o quanto você tem em inflação em NTNB. E assim sucessivamente. Entendeu? A discussão com o assessor de investimento normalmente é o oposto, né? Ele está sempre querendo mexer na seleção de ativos e ele toma o tempo da gente para isso. E é legal, tá? Eu não tiro isso. É emocionante, é divertido, é bacana, é um assunto para o café, você conta para os amigos no almoço que você ganhou dinheiro investido em Banco Inter, sei lá qual que é o da vez, enfim. Mas, no final, isso não é relevante para o seu portfólio. O que é relevante é a sua alocação estratégica. A outra mensagem é a seguinte: requisitos diferentes, necessidades diferentes. Então, se você é mais parecido com a Valentina, você pode correr muito mais risco do que se você é mais parecido com o Osmar. Ou se você já está no pós-carreira de aposentadoria. Então, assim, eu não estou dizendo quanto de risco você deve correr. Estou dizendo que o conceito é esse. E você precisa entender em qual fase da vida você está. E, por último, o seu risco principal não é a volatilidade do Ibovespa do último ano, não é o retorno negativo que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, e sim
o seu risco estar no não atingimento dos seus objetivos na aposentadoria, ou, quando eu trato isso de uma maneira mais ampla, o não atendimento dos seus objetivos na poupança que você criou pessoal. Ah, minha poupança é para comprar um imóvel. Quando você vai comprar? É daqui 5 anos? Então você tem lá um horizonte de 5 anos. Então a Valentina, se ela fala assim, não, eu vou fazer a aposentadoria. A minha aposentadoria eu posso correr risco, mas na minha poupança privada, eu estou poupando dinheiro para comprar meu imóvel em 5 anos. Eu estou namorando, eu vou casar. Beleza, então na poupança privada dela, ela tem que ter muito menos risco do que ela tem que ter na aposentadoria, porque tem só 5 anos, a gente não sabe qual vai ser. Então o que importa é, onde está o seu risco? É você não atingir os seus objetivos. A volatilidade, né, é um estimador do risco. Enquanto o mercado mexe, ele é um estimador do risco. Ele não é o risco. Mas também não estou aqui dizendo que a volatilidade não serve para nada. Ela serve, tá? Ela serve, ela é um estimador de risco. Incompleto, mas ele é bastante usado, e se você usado sabendo das limitações dele, você vai ter boas proxies de risco, tá? Eu não estou dizendo rasguem o risco, rasguem a volatilidade e vamos para as cabeças investir no longo prazo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou passando uma mensagem que, na verdade, a volatilidade é um estimador do seu risco. Qual que é o seu risco? Não atingir seus objetivos na aposentadoria. Se eu tenho 40 anos para minha aposentadoria, a volatilidade é um estimador de risco muito ruim para isso, né? Porque dizer qual que vai ser a volatilidade de um ativo ao longo de 40 anos, se vai ser positivo, eu não sei. O mercado vai acontecer. Agora, como que eu me preparo independentemente do cenário? Trazendo um conceito de que um ano mais próximo do meu objetivo de uso do dinheiro, eu tenho que correr menos risco do que eu corri no ano anterior, e assim sucessivamente. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui está a minha bio, que já se apresentaram, e eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou aberto agora para fazer qualquer pergunta, posso voltar em slides, enfim, agradeço que as pessoas puderam participar aqui com a gente, e estou aqui à disposição para esclarecer qualquer ponto. Ricardo, obrigado. Nós aqui agradecemos, uma apresentação muito bacana, ideias muito interessantes, que acho que nos tornam, né, é um pouco da essência da jornada do investidor, a gente poder trazer conteúdo de qualidade da forma como você trouxe aqui. Eu estava vendo uma estatística recente, quer dizer, acho que é chover no molhado, né? Pouquíssima gente tem acesso à previdência privada como somos nós aqui, privilegiados, né? Então, quando a gente entra nessa discussão pensando em poupança de 30 a 40 anos, são discussões muito nobres, né? E falar de previdência é um tema muito nobre e por isso que é tão interessante, tão bacana a gente poder conversar sobre isso e endereçar um problema que a gente tem, né? Que se a gente não tem agora, a gente pode ter no futuro, que é como que a gente maximiza a poupança para essa etapa do pós-carreira que você chamou a atenção lá atrás, né? Agora, o fato é que no Brasil, pouquíssimo, se eu não me engano, acho que são 3% da população que tem acesso à previdência complementar, né? Então, acho que é primeiro reconhecer esse privilégio e é importante a gente fazer essa reflexão de como a gente faz para maximizar a nossa poupança para o futuro. E aí, você falou das simplificações do modelo, né? Uma das crueldades é que a gente, na média, tem carreiras ascendentes, né? Então, a gente começa poupando no início, faz um esforço, mas de repente a gente tem uma promoção, nosso salário sobe e esses degraus, em tese, vão acontecendo ao longo da carreira. E toda vez que a gente tem uma promoção, passa a ganhar mais, a gente tem que lembrar, quer dizer, a nossa qualidade de vida, nosso poder aquisitivo aumenta, mas nos obriga a aumentar o esforço de poupança também, né? De calibrar quanto a gente... Eu acho que esse ponto que você trouxe ele é essencial, tá, André? Assim, pensar nas poupanças como percentual do seu salário. Porque se você pensa, assim, eu gosto da definição que eu trouxe aqui, e que não é uma definição que a gente criou, tá? É uma definição do próprio mundo de previdência privada. É assim, como que eu faço para ter uma recomposição salarial adequada do meu último salário, né? Então, assim, para eu pensar nisso, eu tenho alguns fatores para chegar lá. Um é o quanto que eu poupei, o quanto que, se eu tenho alguma regra de contrapartida da patrocinadora que entra na regra do quanto eu poupei, né? E qual foi a alocação estratégica que eu tive ao longo do tempo, com o resultado de mercado que eu não tenho controle, vai chegar lá na acumulação da poupança que eu tenho e vai me dizer, olha, você conseguiu 70% do seu último salário, você conseguiu 50%, você conseguiu 90%, né? Isso tudo depende de vocês.
Mas o grande princípio, aí é uma outra apresentação que eu posso marcar com vocês, se vocês me derem a oportunidade, Claro. de eu falar exatamente sobre a relevância da poupança. Porque o poder de vocês maior é o quanto vocês poupam em relação ao percentual do seu salário atual. O seu salário mudou, você não tem que mexer, você vai mexer no financeiro, mas você não tem que mexer no percentual que você poupa. Porque isso é o mais relevante para a sua poupança no final. Não é o retorno que vai acontecer, não é a alocação estratégica, é o quanto você colocou de dinheiro. É óbvio que se você colocar uma alocação estratégica totalmente desvirtuada, de 100% de risco ao longo do tempo, vai chegar lá no final, você se aposentou em 2019, você se deu super bem, você se aposentou em 2020, você se deu super mal. Então, assim, a gente quer correr esse risco? Não, eu não acho que a gente queira correr esse risco, né? Então, é importante você ter esse conceito de quanto mais próximo do seu objetivo, né, de uma data, menos risco você deveria correr em relação ao ano anterior. Mas o relevante não é a série de retornos, o relevante não é a alocação estratégica se você poupar só 1% do seu salário. E se você abrir mão, né, de maximizar o dinheiro, que às vezes a contrapartida patrocinadora é super relevante nessa poupança. Então, assim, é uma outra apresentação, que eu estou focando em investimentos. Eu poderia fazer uma apresentação sobre a formação da poupança, né? Mas, com certeza, a formação da poupança ela é superior ainda em relação ao caminho das mensagens que eu trouxe aqui de investimentos. E é isso mesmo que o André falou. Então, assim, eu sei que é difícil quando a gente está no começo da carreira, né? Ali o salário apertado, conseguir contribuir, mas, assim, é uma questão de se ajustar e falar assim, olha, se eu não contribuir numa coisa que maximize a minha contrapartida patrocinadora, eu estou deixando remuneração da minha poupança do futuro na mesa. Então, quando você reclama que o retorno da bolsa foi ruim no mês passado e você não lembra de estar maximizando isso, na verdade você está olhando para o lugar errado, você está fazendo um mau uso do seu tempo, que é o começo da minha apresentação, né? Então, assim, a gente conseguir ajustar as nossas contas pessoais, que eu acho que vocês já fizeram isso em outras jornadas do exterior, do investidor, de modo a não esquecer que a gente vai todo mundo passar por esse pós-carreira, né? E a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que lembrar que a gente está naquele gráfico lá, todo ano trocando um pouco mais de capital humano por um pouco mais de poupança. Se você não estiver pensando nisso, talvez vai fazer bastante falta lá no final. Entendeu? É isso. E, gente, a gente tem esse formato mais flexível hoje, com possibilidade das pessoas abrirem seus microfones e câmeras, então incentivo que quem quiser interagir com a gente, fazer alguma pergunta, algum comentário, o microfone está aberto. A gente não teve hoje nenhum comentário no chat, então nos outros painéis, dado que o chat era o único canal de comunicação, a gente teve comentários no chat, hoje não tivemos. Fica para reflexão se a gente volta para o formato antigo, né, Márcia? Acho que não, né? Acho que não é o fato de estar aberto o microfone, que o chat não tenha sido usado. O Ricardo foi muito didático, né? E foi muito interessante a análise que foi feita. Então, prefiro imaginar que as pessoas tenham ficado esclarecidas, porque de fato ele foi muito didático. Mas, enfim, se alguém ainda tiver alguma questão, senão. Ricardo, vou agradecer muito. Já fica convite para a próxima, então, hein? Tamo aí. A gente ajustando aqui o calendário para, né, trazer uma outra fala, mas foi muito interessante. Acho que a abordagem, a gente já falou em algumas vezes sobre a curva de capital humano e capital financeiro, mas você trouxe um exemplo, personalizou aí, né, os exemplos e foi bacana. E se você autorizar, provavelmente a gente vai usar a tua fonte em algum bate-papo aqui, porque é muito legal de fazer as pessoas enxergarem sob esse ponto de vista, né? Então, acho que a fala é muito aderente e muito apropriada, né? Principalmente nesse momento. Então, quero te agradecer mais uma vez, agradecer a F3, vi alguns colegas da F3 aqui presentes, então obrigada também pela participação. E Oi, Shapira, tudo bem? Estaremos em breve juntos novamente. Muito obrigada. Tá bom.
Não, pessoal, obrigado mais uma vez, né? Eu vou mandar a apresentação para o André. Fiquem à vontade para recalcular os meus slides e no que precisar nas próximas vezes a gente está à disposição, tá? Obrigado por quem conseguiu participar. Antes que a Camille me mate, eu vou projetar aqui o QR Code da pesquisa, então também convidar as pessoas a responderem aqui. São pouquíssimas perguntas. O Ricardo falou que gosta de feedbacks, então, por favor, caprichem aí nos feedbacks. E também a gente conta com sugestões de temas e tal. Quem quiser sugerir para onde a gente leva o nosso barco da jornada, por favor, será uma satisfação para a gente. Olha, Ricardo, obrigado. Já temos 2 feedbacks aqui no chat, da Carolina, que se sentiu representada pela Valentina, né? E a idade é a mesma praticamente, então ela vai repensar aí a jornada dela em função do exemplo, e a Denise que está colocando aqui, excelente apresentação, muito obrigada, Ricardo. Mais um agora, olha. Mais um José aqui Glicério. Também, então, ótimo. O Glicério eu conheço bem, deve estar mais representado pelo outro personagem, né, Glicério? O Osmar, mas tá tudo bem. Osmar, exatamente. A ideia era trazer essas proxies mesmo para aproximar. E, André, eu vou compartilhar com você a apresentação. Fica à disposição se surgir alguma outra pergunta, às vezes na gravação alguém manda um e-mail para vocês. Fiquem à vontade de me mandar e compartilhar comigo se eu puder ajudar a responder. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade. Como eu falei, a gente trabalha muito atuando direto com os fundos de pensão, mas é muito gratificante para a gente ter a oportunidade de trazer essa mensagem direto para os participantes, porque é um desafio, né, de conseguir sair do mundo técnico e chegar numa mensagem que seja esclarecedora, e parece que eu fico muito feliz de conseguir ter sido capaz de fazer isso hoje aqui com vocês. Maravilha. Não, superou muito bem o desafio. Muito obrigada, viu? Obrigado. Um abraço a todos. Outro, Bom dia.